Bom dia, meu povo. Gente, eu quero comentar aqui rapidinho sobre as manifestações e principalmente o discurso oportunista de alguns politiqueiros que ali se fizeram presentes para se utilizar daquelas pessoas, entre estas, gente idosa, que não tem o que fazer, talvez, não tem um netinho para abraçar. É pura amargura que vai lá defender este criminoso. Você vai me ouvir hoje. Você que é bolsonarista, você vai me ouvir. Você vai saber a verdade. Eu peço que você engaje meu vídeo, que você me siga, que você se inscreva no canal, comente, fala a sua idade, seu nome, de onde você é, e se comunique com a gente. Ali nos comentários eu quero saber mais de você, o que você pensa, concorda, discorda. Mas fale qualquer coisa, mas participe para que o meu vídeo seja mostrado a outras pessoas. Se você pode também, use essa chavinha aqui, que é uma forma de manter este canal. Seja um parceiro nosso. Você acredita nesse trabalho? Você se sente representado por mim? Use essa chavinha aqui e faça-nos uma contribuição de qualquer valor. O que importa é o seu gesto. Se todo mundo ajudar um pouquinho, a gente consegue melhorar muito, se dedicar mais, trabalhar mais com isso, deixando de fazer outras coisas. Porque eu entendo que lá no consultório eu atendo uma pessoa por vez. Aqui são milhares de pessoas que conseguem ouvir e podem ouvir a minha voz, que está cheia de amor por esse país. Amor de fato pela liberdade, pelo direito ao acesso, direito à informação, à educação, a decidir o que fazer da vida. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser um técnico, eu quero ser um coletor, eu quero ser qualquer coisa, você decide. Eu não quero que a mídia, que a elite, que meia dúzia de políticos definam o que você vai ser na sua vida. Enquanto gritam por liberdade, mas na verdade eles querem te oprimir. Eu vou falar também sobre essa mídia, que sempre é quem dá o pontapé inicial para produzir o caos. A gente sabe muito bem como trabalha a mídia de grande massa para produzir isso que se viu. Essas pessoas que estão sendo usadas pelo bolsonarismo, elas foram primeiro induzidas a isso pela própria mídia. Você vai entender onde que entra a mídia e o jornalismo bem pago para falar o que a Globo quer, o que o SBT quer, o que a Record quer, que não é nada mais nada menos do que a elite quer. A mídia de grande massa é bolsonarista, é fascista. Ela só não gosta de Bolsonaro, porque Bolsonaro atira para tudo quanto é lado. Mas se Bolsonaro fosse mais controladinho, tipo um Tarcísio, seria perfeito. Antipovo, a favor de uma minoria, seria perfeito. Você vai entender tudo isso ficando até o final. E no final, eu vou falar uma palavra especial para você. A gente tem que refletir muito sobre algumas coisas que estão acontecendo e como que a gente vai resolver essa questão deste povo que foi sequestrado pelo discurso mentiroso dos bolsonaristas. Essa última manifestação mostra pelo público que ali se fez presente o quanto que esses canalhas estão se aproveitando de gente, de pessoas idosas. Grande parte daquele povo que ali estavam, grande parte, saudosistas de um período em que eles mesmos nem conseguiram vivenciar. A maioria de origem rural, que não vivenciou a ditadura de fato, estava lá no meio do mato, ordenhando vacas, e não sabe o que foi a ditadura. Gente que foi sempre sequestrada pelo discurso mentiroso das redes de televisão, da mídia de grande massa, que é sempre quem dá o pontapé inicial para criar confusão. Vocês viram que aquela confusão em torno daquela fala do Lula, que foi uma resposta a Bolsonaro, que disse que no PT as mulheres eram feias e incomíveis. Aí vai o Lula lá para dar uma resposta a alguém que não precisa de resposta, a alguém que tem que ser desconsiderado, a alguém que não deveria ter voz, a alguém que não deveria ser entrevistado, a alguém que não deveria ter espaço, a alguém que não deveria fazer manifestação, a alguém que deveria estar preso, um sujeitinho desprezível. Mas vai o Lula lá e diz: eu indiquei essa mulher bonita do PT. Caiu na provocação daquele nojento. E aí a mídia caiu de pau. Uma palavra. Foi a mídia que abriu espaço para todos aqueles extremistas pegarem o gancho do que disse a Globo, do que disse a Band, do que disse o SBT. Pegaram o gancho e aí os extremistas fazem o trabalho sujo que a Globo não tem coragem de fazer. Mas a Globo não vai mostrar os extremistas, porque os extremistas servem, de certa forma, ainda que indiretamente, a própria Globo.
Gustavo Gayer, o criminoso que atropela pessoas por dirigir bêbado, não para prestar socorro, que é preso por portar drogas, aquele deputado que se elegeu de carona no bolsonarismo, ele só deu sequência àquilo que disse antes, a própria Globo. Então todo esse pessoal que vivia de ouvir gente do tipo Patinho, do tipo anterior a estes, aqueles que só falavam em violência, bandido bom você sabe muito bem o que eu quero dizer. Esse pessoal, todo ali, gente alienada, que vão sofrer as consequências. Porque aqueles que estão presos, aos quais eles pedem anistia, quando na verdade não é anistia àqueles, mas anistia a si mesmo. Né? Eu quero anistia para mim. Só falta ele falar isso. Malafaia, só falta falar eu quero anistia para mim, porque eu estou envolvido. Porque aquelas pessoas, assim como Gustavo Gayer é o braço sujo da Globo, aqueles lá que invadiram e destruíram são as mãos, os pés e os braços de Malafaia, de Bolsonaro, de Chupetinha, de Magno Malta, de Marco Feliciano, de todos aqueles que diuturnamente incitam violência, incitam as pessoas a fazer aquilo que eles não têm coragem de fazer, como Bolsonaro. Viajou para os Estados Unidos e deixou aqui a seu comando aquele pessoal para fazer aquela destruição que foi feita em Brasília. Aquela destruição que aquele pessoal de Bolsonaro fez em Brasília não foi resultado de um momento, de uma ordem. Daquele momento foram anos ele fazendo a cabeça daquelas pessoas. E estes 18 mil que apareceram lá durante aquele discurso patético são pessoas remanescentes dos que estão presos lá. É gente que não foi presa porque não estava, porque não pôde, porque não conseguiu ir. São 18 mil. 18 mil que poderiam estar lá. E que cometeriam crimes, sim, ainda que induzidos por eles. Eles são os criminosos principais. Mas é óbvio que se você está lá, se você quebrou, não interessa se você passou batom na estátua ou se você derrubou o relógio bicentenário. Não interessa. Se você assaltou um banco, não interessa se você entrou com a arma, se você ficou no carro para facilitar a fuga, se você fez o projeto de invasão, se você planejou o assalto, se você foi aquele que atirou no guarda, se você foi aquele que colocou o pé diante do guarda quando ele ia passando. Não interessa. Você faz parte da gangue, você é criminoso, você está ali entre os bandidos que depredaram. Não importa se você fez um risquinho de batom, você estava lá, você gravou o seu rosto dizendo: nós invadimos, nós tomamos, é nosso, agora acabou, perdeu mané. Não interessa. Eles vêm minimizar aquilo que foi feito lá, porque na verdade eles querem minimizar o que eles fizeram. Eles incitaram a violência, aquele povo está ali. Está ali. Não dá, é impossível convencê-los de que Bolsonaro é o que é, porque eles não estão vendo Bolsonaro. Eles estão vendo aquilo que eles projetaram em Bolsonaro. Então, a voz desse canalha reúne todo esse pessoal que estão adoecidos, muitos de forma incurável. E a responsabilidade é deste vagabundo, é deste ordinário, é deste imprestável. As penas que estão sendo aplicadas é conforme a lei, é o que está na lei. É a lei que diz o quanto de pena se aplica a cada crime cometido. Não foi o batom que deu a quantidade de anos de prisão, mas uma sequência de vários crimes que foram cometidos. Não importa se a pessoa não sabia que depredação é crime com punição X. Não importa se as pessoas acharam que aquilo era uma revolução e que o Brasil precisava ser salvo dos comunistas, se estavam bem intencionados. Eu acho difícil alguém estar bem intencionado praticando aquilo que eles praticaram. Mas aqui na esquerda tem gente que também tem intenções deste tipo também. Tem. E aí? E aí? Só que aqui na esquerda não vai ter um líder incitando violência, incitando ataque, incitando depredação. Mas as mentes são suscetíveis. Se eu me coloco como um líder radical, em poucos dias eu terei centenas de radicais, ou pessoas muito mais radicais do que eu mesmo, enquanto líder radical, me proponho a ser. Tem muita gente disposta a ir para cima, a cometer crimes. É só eu falar: olha, vamos radicalizar?
que vai ter gente radicalizando. Então, quando você é um líder, você tem que ter responsabilidade. Se você é bolsonarista, não tenha dúvida de que eles vão se utilizar de você para fazer o serviço sujo que eles não têm coragem, porque eles sabem da consequência e contam com a sua ignorância. Porque se você cometer algum crime em nome do movimento, em nome de Deus acima de todos, em nome de um Brasil acima de tudo, em nome da família, se você cair nesse auto-engano de achar que isso que você está fazendo se justifica porque a sua causa, o seu equívoco, aquilo que disseram a você que era o certo a se fazer, se você, por uma questão de convergência de pensamento, por frustração, por se sentir oprimido a vida inteira, por se sentir usado, por ser uma pessoa que nunca se sentiu representada, você mesmo que se engajou nisso tudo porque falou agora nós temos um líder que vai mudar o Brasil, que vai acabar com essa roubalheira. Se você se enganou e continua se enganando, fique sabendo, Bolsonaro, Tarcísio, todos aqueles que estão de olho em você e na força de toda essa gente que, como você, adota para si qualquer líder que diga exatamente aquilo que você acredita. Se você acredita nesses líderes que radicalizam, que perseguem as instituições, se você caiu nessa conversa, cometeu crime, porque acreditou que ficaria impune, porque tudo é pela causa e que o militar viria atrás e haveria anistia para você, eu lamento informar. Mas as penas que aquelas pessoas estão recebendo, aqueles que foram usados por Bolsonaro, as penas que elas estão recebendo, que parecem excessivamente, extremamente exageradas, desproporcionais, as penas estão previstas em lei. Algumas das leis que o próprio Bolsonaro sancionou. Então, 17 anos, não é porque passou batom na estátua, é porque depredou, é porque participou, é porque fez parte de uma organização criminosa, é porque participou de um movimento que tinha como propósito dar um golpe de Estado, porque se filmou e disse: nós estamos aqui, nós tomamos o poder. Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, lá, pensando assim: caso não dê certo, eu não vou preso, mas eles aí, são idiotas úteis. É isso que eles fazem com vocês. Usam e jogam fora. Aí você pode dizer para mim assim: não, mas peraí, Bolsonaro, o Magno Malta, o Malafaia, eles estão lutando por anistia. Eles estão tentando livrar aquelas pessoas. Eles estão pensando naquelas pessoas. Não estão pensando. Porque se pensassem naquelas pessoas, não teriam induzido aquelas pessoas à prática de crimes que o próprio Bolsonaro sabe o peso e a consequência, tanto que fugiu. Aí você pode dizer assim: não, mas Bolsonaro voltou. Ele voltou meses depois, pensando que ficaria tudo por isso mesmo. Porque senão, do contrário, não teria voltado. Ele sabe o peso da lei e o que foi que ele mesmo sancionou. E o peso, a punição para esses crimes. Então, o acúmulo de 17 anos ou mais não é em função do batom, mas é em função de várias coisas. Então, eles agora ficam falando do batom. É só o que falam, das velhinhas com a Bíblia, né? Eu não vi a Bíblia na mão da velhinha quando ela defecava em cima da mesa do Xandão. Eu não vi. Quando ela fez grave ameaça, não vi a Bíblia. Aliás, eu não vi a Bíblia na mão, tanto e muito menos no coração destes que foram lá cheios de ódio, atentar contra o Estado Democrático de Direito, pedir e causar, ser o estopim inicial a uma ruptura na democracia. Uma intervenção. A intervenção é para mudar aquilo que a turma do Bolsonaro disse que não tem solução. Não tem jeito. O único jeito é dar um golpe. Porque tudo é culpa do PT. Tudo é culpa do Lula. Tudo é culpa da esquerda. Você comprou essa história. Você acreditou nessa história. Quantos anos de governo de esquerda o Brasil teve? E quantos anos, em 525 anos de invasão, desde que o Brasil foi invadido, mais de 500 anos. Por quantos anos, de fato, a esquerda governou? E aí você acha que os problemas do Brasil é a esquerda? Te convenceram disso. Lula
está fazendo um ótimo governo. Ele está pensando no povo, tentando diminuir a carga tributária em cima da população. Retirou os impostos sobre os produtos da cesta básica. Gerou milhares de empregos. O PIB cresceu 3,4%, ficando entre os primeiros países que mais cresceram no último ano. Houve um inflacionamento de alguns produtos? De fato houve. Mas existe também um corporativismo do agro, que é bolsonarista, que se une o tempo inteiro para boicotar o governo. Ah, mas os ovos estão caros. Estão caros porque o produtor aqui, que usa recurso público, dinheiro nosso, para bancar a sua criação, né? Bancar a estrutura para a criação de poedeiras, ele pega os ovos, que deveria ser como forma de gratidão devolutiva, devolver ao brasileiro o que o brasileiro fez quando a ele emprestou dinheiro a juros baixos. Não, ele deixa de abastecer aqui para mandar ovos lá para os Estados Unidos. E a culpa é do Lula. Será possível que você não consegue pensar? Aquela fala do Tarcísio, dizendo que um governo que gasta mais do que pode. Ele é um cínico, é mentiroso. Como assim o governo gasta mais do que pode gastar? Por quê? Porque está matando a fome das pessoas? É por isso? É isso que encareceu os alimentos? Porque as pessoas estão podendo comer e estão indo procurar, gastar, comer carne? É claro que se houver uma procura maior o preço vai subir. Mas as pessoas estão comendo. É porque as pessoas estão comendo que a culpa é do Lula? Um canalha que há semanas atrás estava lá elogiando o Lula, falando do quanto o governo está investindo na construção do túnel e quanto o Lula apoia o desenvolvimento. Lula esteve com o Zema, que na cara do Zema falou: Zema, eu quero que você diga o que Bolsonaro investiu em Minas Gerais. E o Zema ficou com a cara: não investiu nada. Bolsonaro não investiu em Minas Gerais, não investiu em Santa Catarina, não investiu no Paraná, não investiu em lugar nenhum. Ah, mas o Lula está gastando. Está gastando com o povo. Ou você não quer que o povo coma? Ou você é contra um auxílio que ajuda a pessoa a ter mais qualidade de vida? Você é contra? Você é contra que as pessoas comam? Contra? É isso, seu Tarcísio. Você é candidato a presidente com este discurso? Você acha que você vai pegar todo o eleitorado de Bolsonaro com esse discurso anti-Lula, desconsiderando os esforços do governo, tudo que esse governo tem feito, retirar impostos sobre itens da cesta básica que são importados para reduzir o preço dos alimentos em um país em que o mercado é livre mercado, livre concorrência, que de fato, o que o Lula tinha que fazer em relação ao preço de alimento é deixar como o Bolsonaro fez. O óleo pode chegar a 12, a gasolina pode chegar a 10. Carne se tornou um produto, um item de luxo. Carne não é mais para o povo comer. Carne é para quem tem dinheiro mesmo. Foi o que ele disse. Aí vai Lula lá, interfere, tenta diminuir o preço da carne, retira os impostos, retira o imposto disso, daquilo. E você fica criticando, acreditando nesses vagabundos. Ficando no sol, torrando no sol. Você que tem mais de 60 anos, que viveu tantos estágios da vida, de tantos governos, e sabe o que é passar fome, e sabe o que é privação, e sabe o que é inflação. Você sabe o que é inflação, mas você vai lá, você é ingrato, aposentado. Vai lá apoiar aqueles que são contra a aposentadoria. Se aposentou com 50 anos, está com 80. Quanto tempo está vivendo? Aposentado. E agora é contra que o trabalhador hoje consiga se aposentar. Você também é canalha. Pensando bem, você não é só um idiota utilizado por eles. Você está nisso de coração, você concorda. Existe uma convergência de maldade. Agora, se você não é maldoso, por que você está no bando daqueles que querem o mal do Brasil, que batem continência para a bandeira norte-americana? Pense nisso tudo que eu estou te falando. Pense em tudo que foi dito. E a palavra especial é: desejo a você uma semana abençoada, que tua vida dê certo, que tudo corra bem, saúde e paz. E o resto a gente corre atrás e vamos em frente, estamos juntos.